Se puderem retweetar, gente, vai ser muito bom. Porque hoje o tema vai ser bastante interessante. A gente vai falar sobre bem, então boas práticas em CSS. Vai ser agora e seu retweet ajuda demais. Sejam muito bem-vindos quem está aí, 16 pessoas. Vamos lá, então. Então, deixa eu ver se apareceu tela cheia aí para vocês. Ah, apareceu. Então, o que que é o bem, pessoal? O bem é uma metodologia em que foi criada pela Yandex, que é o maior buscador, como se fosse o Google lá da Rússia, que ele tem o maior market share. Então, ele foi desenvolvido por um framework da Yandex e ele acabou virando boas práticas. Então, é uma metodologia em que a gente escreve as classes de uma maneira em CSS em que a gente consegue reutilizar componentes e utilizar ao mesmo tempo as boas práticas que o Ben está trazendo para a gente no desenvolvimento de front-end. Aqui a gente tem algumas vantagens em usar o Ben, né? Como eu falei para vocês, ele é só uma convenção de nomes, então ele não é tão difícil de você implementar. Você não precisa decorar muitas coisas, você não precisa decorar códigos, você não precisa decorar siglas. Você só precisa entender como que é feita a convenção dos nomes, que é isso que eu vou tentar passar hoje para vocês aqui. Ele é modular, porque o código é independente e reutilizável. Então, dependendo de como você está nomeando essas classes no bem, você consegue reutilizar essas classes que foram nomeadas em outras partes do código. É como se fosse o CSS mesmo, né? Porque o CSS a gente consegue fazer esse tipo de reutilização. Mas o bem, por ele ter uma nomenclatura específica de fácil entendimento, eu acho que talvez fica mais simples de você entender quando um código ele consegue ser reutilizável em outras partes do código, entendeu? Ele é flexível, porque você pode usar da maneira como você preferir. Inclusive, você pode usar o bem, sei lá, tipo 50% do bem, você pode utilizar, sei lá, 30% do bem, você pode utilizar 100% do bem. Ele é uma convenção que eu falei para vocês que ele é fácil, modular, e eu acho que o mais interessante é esse último aqui, que ele é internacional. Uma vez que você começa a fazer seus projetos em CSS utilizando a metodologia bem, você vai passar a entender todo mundo que pratica o bem, entendeu? E o bem ele é mundial. Então, se uma pessoa, sei lá, da Grécia está fazendo um código CSS e você pegar e ler, se ele utilizou a metodologia bem, você vai saber exatamente como que foi descrito, o que que esse item impacta, o que que ele não impacta no código e etc. Ó, aqui tá falando que o André entrou no grupo do Telegram. Muito obrigado, André. Você tá aí na live. Fala um oi aí pra gente. E pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre bem, eu tô aqui. Eu não sou especialista no assunto, mas eu preparei esse material para poder ajudar vocês e poder me ajudar também. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me avisam, tá bom? Por enquanto tá tudo normal, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não foi um trocadilho, mas já foi, né? Acho que tá tudo bem. E aqui, gente, olha, aqui que entra o que que é o bem. O bem é um significado de uma sigla que o B equivale ao bloco. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui esse apontador. Vocês estão vendo aqui o meu mouse, né? Acho que estão, ó. Então, o B do bem ele equivale a um bloco. O E do bem equivale a um elemento. E o M, tudo bem, equivale a um modificador. Eu tentei colocar aqui embaixo a explicação de cada um deles, ó. Então, o que que é bloco? Bloco é tudo isso que você está vendo em verde aqui, ó, nesse exemplo dessa página. Então, é uma entidade
É, Blue Labs, eu tirei. Eu tirei. Ele é uma entidade autônoma que é significativa por si só. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tem um bloco aqui, vamos pôr um botão. O botão, só de você escrever lá no HTML button, ele vai existir por si só. Você não precisa de outra coisa para fazer ele existir. Então, por exemplo, um formulário, você precisa de outras coisas para fazer ele acontecer. Então, ele não seria um bloco nesse caso. A não ser que você, por exemplo, queira pegar esse formulário e daí você coloca ele talvez dentro de uma div e você fala, essa div aqui vai ser parte do meu footer, div footer, por exemplo. E daí você pode considerar a divisória como um bloco e o seu formulário como um elemento daquele bloco específico, entendeu? Então, bloco é tudo isso que você consegue escrever código HTML e que ele funciona por si só. O elemento é quando é tudo que está em azul aqui. Então, por exemplo, a gente tem um menu. O menu ele tem os seus elementos, tem os itens do menu, ó. Então, dentro do menu eu tenho o item chamado Explore, eu tenho o item chamado Feature, eu tenho o item chamado Enterprise, Blog. Então, eles são elementos do meu menu. E quando a gente está escrevendo elementos no bem, a gente tem uma peculiaridade que a gente vai ver no próximo slide. E modificador é uma variante de um bloco ou elemento. Variante. Variante é algo que varia. Então, o seu botão, que é um elemento, o botão ele pode variar de tamanho. Então, ele pode ter um tamanho grande, ele pode ter uma cor verde, um tema diferente para cada contexto da sua página. Então, quando a gente está falando de modificador, a gente vai ver que a gente escreve aqui também de uma maneira diferente no bem. Quando a gente está variando o comportamento de algum elemento ou de algum bloco. E aqui na prática significa isso, ó. Então aqui a gente tem aqui, ó, um código que eu deixei aqui para o logo. Se eu clicar, acho que eu vou para a próxima página. Ah, não. Aqui, olha, eu tenho o código em a CSS. Como que eu tenho aqui um logo? Eu chamei aqui de ponto logo. Eu criei uma classe chamada ponto logo. Então, tudo que é bloco, que é isso daqui que a gente está vendo em verde, o nome ele não muda muito do CSS comum. Se o bloco é um newsletter, por exemplo, onde você coloca as informações para você receber notícias do site, você pode colocar como ponto newsletter, por exemplo. Não vai mudar muita coisa do CSS. Então, o bloco ele não difere do CSS padrão. Mas agora entra aqui os elementos. Os elementos eles se diferem sim. Então lembra que nessa imagem a gente tem um menu e a gente tem esses elementos do menu aqui dentro dele? Quando a gente tem filhos ou netos, a gente utiliza aqui dois underline e o nome do elemento. Então aqui, por exemplo, eu coloquei que é menu underline underline elementos. Então, quando a gente vê isso daqui lá no CSS, a gente vai ver, então no bloco menu eu tenho filhos elementos. Vamos supor outro exemplo. Lá no newsletter que eu dei o exemplo para você, eu posso ter um formulário lá dentro. Então, aqui, caso se eu fosse aplicar bem, eu colocaria ponto newsletter, underline, underline, form, por exemplo, porque o formulário é um elemento do meu newsletter. E quando a gente tem esses modificadores aqui, ó, tamanho grande, tema verde, a gente escreve aqui com dois tracinhos e o nome do comportamento.
Então aqui, ó, eu tenho um input que ele chamou de grande. Então, quando eu tenho o comportamento grande do input, ele vai ficar traço, traço, big. Ou o nome que você desejar. Tipo, ao invés de big, você poderia ter colocado input, traço, traço grande. Aqui no button, tá vendo que o button aqui é verde? Então ele tem ponto button, traço, traço, green. Porque green é um modificador, um comportamento daquele botão. Tudo certo, gente? Nossa, tô falando demais. E tô ficando com a boca seca já. Pessoal, tem filtros novos aí também nos pontos do canal. Se vocês quiserem brincar aí enquanto vocês aprendem, fica à vontade. Bora então? Vamos praticar então? Bora lá. Ai, calma aí. Visual Studio. Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Deixa eu criar uma pasta aqui, ó, na minha área de trabalho. Eu vou chamar ela de bem. Aqui eu vou abrir o Visual Studio Code aqui. Vou fechar aquele outro que eu tinha aberto. E aqui eu vou criar um novo arquivo chamado index.html. No Visual Studio Code, exclamação, Enter, ele joga aqui pra gente todas a base do HTML para a gente começar a codar, né? Então a gente altera aqui para PTBR, que é a nossa linguagem, e eu vou alterar aqui para exemplo de código usando o bem. Olha, gente, isso daqui é uma nova tag, ele não mostrava antes, ó. Isso daqui é novo para mim. Eu acho que eu vou pesquisar depois o que que é isso aqui, mas ó, pelo que eu tô vendo aqui, ó, IE igual a ED. Então, pelo que eu tô entendendo, quando eu abro ele no Internet Explorer, ele vai ter o comportamento de Edge ou alguma coisa do tipo. Mas tudo bem, vamos deixar aqui. Se o Visual Studio colocou, é porque é importante. Vamos fazer o seguinte, vamos criar um card de produto. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos falar aqui que eu vou ter uma divisória com uma classe chamado card. Então, essa divisória que eu estou criando agora, gente, é o verdinho aqui, ó. Eu estou criando um bloco. Então, esse nome card que eu tô querendo colocar, ele é como se fosse o CSS comum mesmo. Lembra que eu falei? Todos os blocos você segue a convenção do CSS mesmo. Então, eu vou colocar como card. É só card. E dentro desse card, deixa eu imaginar aqui que a gente pode fazer. Vamos falar que o nosso card ele vai ser dividido por três. A gente vai ter o header, o main e o footer do card. Daí no header eu estou imaginando que eu vou colocar um título. No main eu acho que eu vou colocar uma imagem, uma descrição. E no footer eu vou colocar, sei lá, o preço daquele produto. Então a gente vai estar dividindo o nosso card em três. Seguindo a convenção do bem, a gente pode escrever da seguinte maneira: como eu estou criando um elemento do card, eu vou usar o underline underline. Então, para não ficar header, main e footer, eu vou trocar esses nomes porque eu não gosto quando eu uso tipo assim nomes muito parecidos com tags HTML. Então eu vou mudar, eu vou colocar que aqui eu vou ter uma divisória, vai ter uma classe chamado card underline underline e vou chamar de título.
porque lá vai ter meu título. E aqui eu vou colocar um H2, que é para cabeçalhos. Eu vou colocar título do card. Até agora tá tudo bem, gente? Meu celular não tá funcionando muito direito aqui, o chat. Eu não sei se eu tô perdendo mensagem. É, eu tô perdendo mensagem. Queria o café, mas essa parada de gastrite estragou o rolê. Você tem pontos para comprar o café? Porque eu posso fazer um café ou ele tá irritado. E meu chat aqui parou de funcionar mesmo, gente, do celular. Deixa eu abrir pelo navegador mesmo, ao invés do aplicativo. Senão eu não vou conseguir ler a mensagem de vocês. Calma aí, gente, só um minutinho. Isso é importante, porque vocês podem ter dúvidas. Acho que eu tô de volta. Ah, eu consigo abrir o chat num pop-up diferente aqui, quer ver? E daí eu não consigo, eu não fico nem gastando a banda do meu celular aqui. Twitch.tv. Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu formatei o meu celular e eu tava com autenticação em dois fatores. Eu tô esperando o pessoal da autenticação desabilitar minha autenticação para eu poder entrar. Eu acho que eu não tô logado na Twitch pelo celular. Mas eu vou tentar aqui. Ah, consegui. Alguém fala alguma coisa aí, ó, para eu ver se sai aqui, pessoal, por favor? Ó, saiu o comercialzinha. Teste. Ah, deu certo. Beleza. Obrigado, Figanieri. Beleza. Então aqui, gente, ó, a gente tem o que a gente chamou de card título, que vai ser a parte de cima do meu card. Agora aqui eu vou criar uma divisória que vai ser o meu conteúdo do card. Então aqui eu vou chamar de card, underline, underline, conteúdo. Eu não vou colocar main, porque, que nem eu falei para vocês, eu não gosto de colocar nome de clássico, mesmo o nome da tag. Porque na hora que você for pesquisar isso no arquivo CSS depois, você vai ficar muito perdido. Então evitem, gente. Daí aqui eu vou ter uma imagem. Vou colocar aqui como imagem do card. E aqui eu vou colocar uma descrição usando a tag P. Descrição do card. Deixa eu só pegar uma imagem pequenininha aqui na internet. Vou colocar aqui. Ó, esse vai ser o nosso card de produto, ó. Vou salvar ela na minha pasta. Vou colocar como funko.png. Não, JPG. Deixa eu abrir aqui com o Live Server para a gente ver como tá ficando. Eu quero com o Chrome. Ó, então aqui tá ficando o título do card, o conteúdo e a descrição. Agora, vamos colocar a parte de baixo do card. Então, eu vou ter uma classe aqui. Vamos colocar como card preço, por exemplo. E aqui eu vou ter uma tag P. Pode ser tag P, que eu vou colocar que custa R$ 99,99.
Então, gente, olha aqui, ó. Título do card, imagem, descrição e preço. Só lembrando que a gente separou em três elementos. Então, a gente tem aqui o primeiro elemento do meu card, que vai ser o título. A gente decidiu aqui que o segundo elemento do meu card vai ser o conteúdo. E esse conteúdo vai ter uma imagem e vai ter uma descrição. E aqui o nosso terceiro conteúdo do card vai ter o preço. Certo? Sage? Não entendi. Caiu. Sage? Ah, do Valorante. Ah, é verdade, agora que eu percebi. Você joga Valorante também? E a gente criou os elementos do card: título, conteúdo e preço. E daí, gente, tem muita gente agora que eu vou falar se confunde. Tá vendo aqui o título do card? Eu tenho o título tá aqui propriamente dito, né? Tem muita gente que vai estilizar aqui esse título e eles colocam assim: jogava até simplesmente no dia para a noite os jogos da Riot pararam. Caramba! Em um dia, muito obrigado pelo follow. Em um dia, muito obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo. Veio da onde em um dia, só por curiosidade? Será que não é aquele anti-cheat que você tem que instalar lá, que é o Riot Vanguard? Eu até fechei ele aqui, mas fica minimizado sempre. Então aqui, gente, obrigado pelo follow, Caio. CAY_ muito obrigado pelo follow. Aí sim, Irlanda, Curitiba. E como que você chegou aqui? Pelo Twitter? Indicação de alguém? Nossa, o ventilador fez um barulho aqui. Ah, entendi, Caio. Foda, né? Então aqui, gente, ó. Ah, que legal, estamos lá no canal de tecnologia. Seja muito bem-vindo. A gente hoje está falando sobre boas práticas em CSS. A gente está falando dessa metodologia bem aqui, ó. Então, a gente está fazendo um exemplo na prática aqui, criando um card de produto, né? E daí aqui a gente criou o bloco card com três elementos, que é o título, o conteúdo e o preço. O que eu vou falar agora, gente, tem muita gente que se confunde aqui em algumas coisas. Porque na teoria aqui, como eu tenho agora um H2 dentro do meu card, underline, underline, título, tem muita gente que faz isso, ó. Eles acham que o bem precisa seguir a cascata do, do HTML, mas não precisa, ó. Então, tem muita gente que faz isso, por exemplo, ó. Então, aqui nós temos a classe título, tem o card, título, texto. E aqui, por exemplo, ó, no conteúdo, muita gente faz isso, ó. Aqui eles colocam uma classe card conteúdo. Ah, é dois underline aqui. Imagem, por exemplo. Aqui no P, tem muita gente que faz isso aqui, olha. Card conteúdo, descrição. E aqui tem gente que faz isso, ó. Card. Aqui é card preço. Texto. Vocês percebem que está ficando cada vez gigantesco? Imagine se aqui eu tivesse um A, olha, uma âncora aqui abraçando a minha imagem.
o quão grande não ia ficar tudo isso aqui. Calma aí, o que que eu fiz de errado aqui? A referência, a imagem. Ah, calma aí. Eu preciso pegar aqui e colocar o To Go Word para poder ver todo o conteúdo. Esse eu não conheço, RSCSS. Depois eu vou dar uma pesquisada, Caio. Ó, e daí o pessoal vem aqui, ó, e coloca a classe chamado, por exemplo, conteúdo link, por exemplo. E daí aqui dentro do link tem a imagem em si, né? Mas daí começa a ficar muito extenso. Ah, Styled Components. Uma hora eu chego lá. Eu vou começar a estudar frameworks de React, de Java, Script. Daí eu vou chegar lá no React. Então, olha que gigantesco que tá ficando isso daqui, gente. Então, tem muita gente que faz o bem dessa maneira. Mas se você vir aqui no site do bem em si mesmo, tem aqui uma seção de respostas em que ele fala aqui que a gente não precisa seguir exatamente a hierarquia do HTML. Deixa eu ver onde está aqui. Aqui, ó. Ó, você não precisa refletir o documento DOM, os blocos. Então, se você tem filhos embaixo de filhos, netos, tags bisnetas, você não precisa seguir. Então, você precisa ser flexível ao ponto de escrever de um jeito que você entenda o código. Então, aqui no caso, olha, eu tenho aqui o card título e aqui eu tenho o H2, né? Que tem o título do card. Vamos pensar numa maneira de escrever aqui o bem? Então, eu acho o seguinte, ó. Deixa eu ver se eu tô perdendo aqui. Não. É... O que eu, Douglas, faria, olha. Eu iria tirar essa classe daqui. Ou eu posso colocar aqui card topo, por exemplo. É uma boa. Eu vou fazer isso, ó. E daqui eu coloquei card topo. E aqui eu vou tirar isso daqui. Daí ficou como card título. Inclusive, eu não gostei muito desse card topo aqui ainda. Ele vai ser o header, né? A parte de cima. Vamos deixar como card topo mesmo. Então aqui a gente vai ter um elemento, né? Chamado topo, que ele faz parte do bloco card. E aqui eu também tenho um título que faz parte do elemento card topo. Então a gente não seguiu aqui necessariamente. E aí, Matt, tudo bem com você? A gente não seguiu aqui a estrutura do HTML, senão ia ficar muito complexo de vocês entenderem e também não é uma boa prática isso, entendeu? Uma opção pode ser card, underline, underline, título, texto. Então, não seria uma boa opção. Sabe por quê? Porque lembra que quando a gente usa o traço no bem, a gente está falando aqui de modificador? Então, um texto ele não é um modificador. Um modificador é quando você tem algo padrão que você vai lá e modifica. Então, um botão, se você não estilizar, por exemplo, você tem lá aquela formatação padrão dele. Então, se você quiser estilizar o botão através de tags, por exemplo, dar um tema verde, igual está aqui, você coloca um
button traço traço green. Ou se você quiser que o botão seja tipo metade da tela, vamos por aqui, desse tem o button traço traço half screen, por exemplo, que dá metade da tela. Entendeu, Guanieri? No caso do bem, o modificador é dois traços. Com o único hífen será apenas para separar palavras. Na documentação tem esses exemplos. Ah, entendi o que você quis dizer. Entendi. É, eu acho que a gente precisa pensar, tipo aqui, né, reset.list. Entendi o que você quis dizer. Mas eu achei que tá bem semântico aqui, ó. A gente colocou o topo, o título, mas pode ser também o título traço texto. Eu acho que eu vou seguir até a sua dica, porque eu não estava gostando muito desse. Só que daí aí a gente. Ó, o Caio falou que evita colocar muita classe para evitar sujar o template, usar mais nested. Entendi também. Tipo aqui, você não colocaria uma classe aqui na hora que você fosse programar lá no CSS, você colocaria ponto card, underline, underline título, daí você faz aquele filho H2, né? Verdade, Caio, eu concordo com você. Aí vai muito do sentimento de cada dev, né? A melhor maneira. Eu também não gosto de ficar colocando classe em tudo, mas é que aqui a gente está fazendo um exemplo simples, né? Mas uma das funções e benefícios do bem é você poder reutilizar código, né? Fazer a reutilização deles. Então, se você começa também a escolher por usar muito nested, depois você fica difícil de você pegar e fazer essa reutilização. Você vai ter que sempre, toda vez que você for fazer a reutilização, você vai ter que fazer o nested na reutilização também. Mas é aquilo, né? Depende da complexidade, depende do sentimento do dev de adequar a melhor boa prática de CSS, né? O Caio falou, ó, com traço traço não é mais para mudar algo besta, tipo text red, text green. Sim, é um comportamento, né? Todo comportamento diferente. Tipo assim, eu tenho um botão aqui, vamos supor, eu tenho aqui uma tag style em que eu peguei aqui a minha tag button e coloquei aqui, ó, vou fazer assim, coloquei aqui, esqueci como que é o comentário. Deixa eu ver se eu lembro. Ai, esqueci, gente, como que é o comentário em CSS. Vou colocar, ó, coloco aqui a formatação padrão do botão. E daí aqui, vamos dizer que a gente chamou ele de button, BTTN, igual ao nosso exemplo lá. E daí, um modificador desse botão, vamos supor que aqui onde eu comentei tem todos os códigos de altura, largura, shadow, borda, tudo que você quer que o seu botão padrão tenha, né? Daí, vamos supor que a única coisa que você quer alterar nesse botão é o deixar ele vermelho. Então você usa aqui o modificador para deixar ele vermelho.
Daí aqui você faz assim, ó, coloca aqui a formatação para o botão ficar vermelho. Beleza. E daí aqui nesse botão, vamos supor que aqui tivesse um botão, ó, lá embaixo. Um botão chamado clique aqui, que vai ter aquela class button. E daí aqui o que que a gente faria, olha? Como eu quero que o meu botão ele tenha a formatação padrão e ele seja vermelho, então eu coloco um espaço e escrevo a segunda propriedade do CSS aqui, né? Segunda classe do CSS. Então isso faz com que o meu botão tenha a formatação padrão e tenha a única diferença dele é que ele vai ser vermelho, entendeu? Entenderam? Vamos até fazer aqui. Ó, vamos colocar aqui o background color do botão padrão é aqua. Só que daí o do botão red vai ser red. E aqui a color do botão, que é a fonte, vai ser white. E aqui é isso aí, ó. Cadê o meu arquivo? Ó, o botão tá aqua. Ah, porque escrevi errado aqui, ó, gente. Ó, calma aí. Exclamação errou no chat aí, ó. Gente. E aí, Blue Babs, tudo bem? Como você tá? Ah lá, daí o botão ficou vermelho. Obrigado. Então vamos continuar aqui. A gente pegou e a gente deu um. Vamos pegar aqui e escrever o que igual Caio falou. Vamos colocar aqui uma classe chamado card título traço texto. Aqui no caso, Caio, eu fico meio assim, né? Tipo assim, eu sei que na documentação ele usou o hífen, mas como eu estou usando bem, eu, Douglas, se eu começar a olhar um hífen, dois hífens, vai ter muitos hífens no meu documento. E daí eu já vou ficar meio assim. Talvez se você tiver num final de trabalho cansado, você, quando bater o olho em um hífen, você vai ver dois. Ou quando você vê dois hífens, você vai olhar um só. Então, eu, Douglas, quando for usar o bem, eu acho que talvez eu vou até evitar utilizar hífen, viu? Não sei a opinião de vocês a respeito. Então, aqui para mim, eu acho que eu vou até escrever ao contrário. Eu acho que eu vou colocar lá no topo mesmo e aqui eu vou deixar como título, ó. Se for semântica e todo mundo for escrever, ó, o Guarnieri falou que coloca o hífen somente aqui, ó. Então, card produto, por exemplo. É, eu acho melhor, porque senão a gente depois vai confundir muito isso daí. Então, acho melhor deixar somente com hífen para os elementos, igual o Guarnieri falou. Vamos dar uma simplificada aqui também, gente? Então, vamos pegar aqui o nosso conteúdo. E aqui, ó, como eu tenho uma âncora, vamos jogar ela para o Google, por exemplo. https://google.com. Aqui a gente coloca o target dela como blank. A classe, ó, aqui é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte questionamento, olha, se eu deixar somente card link
vai ser entendível que esse link faz parte do elemento card? Se a gente tivesse talvez um link aqui, olha, no preço, talvez não faria sentido, né? Porque daí iria confundir que esse link aqui, ele faz. Opa, errei aqui, ó. Esse link aqui, ele faz parte do card de uma maneira geral. Então, se a gente tivesse um link específico somente para preço, sei lá, que tenha uma customização diferente, sei lá, o link dele vai ser bem menor e a cor vai ser diferente, então talvez não faria sentido a gente nomear aqui só como link. Mas como só tem um link aqui no card, eu acho que talvez vale a pena deixar como card underline underline link. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Como a gente não vai ter outros links dentro do card, a gente não precisa complicar no nome agora, a gente pode simplificar, entendeu? Porque a gente sabe que link ele é um elemento do nosso card. Deixa eu colocar aqui, gente, só quantas pessoas estão assistindo, só para eu ter uma noção. Ah, 19, tá bem. Então vamos deixar aqui como card, underline, underline, link. Como o nosso card só tem uma imagem mesmo, eu vou fazer o mesmo conceito que a gente usou para link. Então eu vou deletar aqui o card, o underline, underline conteúdo, e eu deixei somente como card imagem. Porque quando a gente olhar o nosso card, a gente vai ver que só tem uma imagem. Então tá claro pra gente que a gente está se referindo àquela imagem específica, entendeu? Aqui, ao invés de ir para o Google, eu vou colocar só um hashtag. Eu vou tirar aqui o target. Beleza. Vamos lá, então. Então, o nosso card conteúdo ele vai ter um link, uma imagem e uma descrição. Ó, inclusive eu errei aqui também, gente. Ó. Descrição não pode ter acentos, essas coisas. Então a gente vai ter a descrição do card. E lá no preço, vamos fazer o seguinte, ó. Como aqui a gente tem o card topo, vamos colocar. Qual que é o, o, o oposto de topo? Vai ficar bem zoado, hein? Vou colocar top. Boa, rodapé. E aqui eu vou tirar o texto, vou deixar somente como card preço. E aqui no botão, eu vou fazer o seguinte, gente, ó. Como o nosso botão faz parte do card, então eu só vou renomear isso aqui, ó. Então eu vou colocar que ele é um elemento do bloco card. E aqui vai ficar assim, ó. Card, underline button, traço, traço, head, tá bom? E aqui eu vou mudar para comprar, porque se a gente está construindo um card de produto, acho que faz mais sentido tá comprar. Beleza. Então aqui, por enquanto tá tudo certo. Vocês entenderam como faz a nomenclatura das coisas? Entenderam? Bem, se ninguém falou nada, acho que entendeu. Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou fazer uma outra classe modificadora aqui, né? Vamos simular uma modificação, né?
Vamos fazer que a descrição vai estar oculta, e daí quando eu dar hover na imagem, no link aqui, na verdade, a descrição vai aparecer do produto. Então, aqui, como a gente vai ter um comportamento, uma modificação, eu vou colocar como traço, traço, é, disable, desabilitado. Nossa, eu tô misturando português com inglês, né? Vou colocar tudo português, gente. Desabilitado. Aqui eu vou colocar vermelho. Mas boas práticas vai ser em inglês, né? É que eu tento fazer tudo em português em live, porque pode ter gente que está realmente começando desde o início e que não tem tanto conhecimento em inglês assim. Beleza, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e vamos importar aqui um arquivo CSS, que ele vai se chamar styles.css mesmo. Daí tudo que a gente vai fazer agora vai ser no arquivo CSS. Então vamos criar aqui o arquivo, né? Style.css. E aqui vamos começar então, olha. A gente tem um card, um bloco chamado card. Como o card geralmente a gente tem uma borda de fundo, vamos pegar e vamos falar que o nosso card ele vai ter uma largura de 500 pixels e altura de 500 pixels também, para ele ficar quadrado. Vamos também dar um plano, uma cor de fundo e uma borda. Então vamos falar que o background color vai ser um gray, só que aqui eu vou deixar um pouquinho mais clarinho para a gente conseguir usar a fonte preta. Assim. Eita, deixa eu mudar essa música, gente. Aqui vamos falar que vai ter a borda, né? Vamos colocar ela de 2 pixels, solid, black. E vamos ver como tá ficando? Olha, aqui o que aconteceu? O nosso card aqui, ele tá aqui atrás, tá vendo, ó? Só que o que está acontecendo? A nossa imagem está gigantesca, então todo o conteúdo está sendo empurrado para fora. Então vamos resolver isso através dessa imagem aqui. Vamos pegar e vamos diminuir essa imagem para, sei lá, 80% da largura do card, né? Então a nossa imagem aqui, ela está como card imagem. Então, para o card imagem, vamos falar que a largura dela vai ser 450 pixels e a altura vai ser automático. Olha lá, já ficou tudo dentro do card agora. Eu acho que esse card está muito escuro ainda. Deixa eu dar uma diminuída para dar um contraste melhor na fonte. Pronto, está melhor. Agora, gente, vamos por assim. Lembra que a gente dividiu em topo, conteúdo e rodapé? Vamos pegar, vamos dar uma cor aqui para o topo. Vamos falar que o background color vai ser RGB.
Vamos colocar aqui como 40, 40, 40. E a cor do texto vai ser white smoke. E o tamanho da fonte, vou colocar uns 40 pixels para ficar bem grande. Olha lá. O nosso card aqui já está saindo também, né, gente? Vamos pegar aí a altura, vamos deixar como alto para ver se ele se ajusta sozinho. Pronto, se ajustou. Então tudo que a gente modificar aqui, ele vai se ajustar sozinho. Vamos falar aqui que o align, text align é center também. Olha lá, título do card, aqui tem a imagem. Beleza, vamos fazer outras coisas. O nosso topo, a gente deu uma cor diferente, né? Vamos pegar aqui o nosso conteúdo e vamos dar uma outra cor para a gente ver essas diferenças acontecerem. Então, vamos falar aqui que o background color do conteúdo em si, vamos colocar um verde. Green, yellow. Olha lá, olha. Então, nosso conteúdo que tem a descrição e o card ficou como green, yellow. E o nosso rodapé, colocar um azul. Olha lá como ficou. Aqui, gente, ó, isso está acontecendo aqui porque a gente tem uma bordinha aqui fora, porque a gente não fez o reset.css, né? Vamos fazer a importação dele? Vamos colocar aqui um rápido. Eu gosto desse aqui, ó. Com exceção dessa linha aqui, ó, fonte e heading. Então, vamos criar aqui um novo arquivo, reset.css. Vou tirar aqui o fonte e heading, salvar e importar ele aqui no HTML. Então, ele vem antes do meu style. Link CSS reset. Cadê você? Aqui, ó. Então, ó, todos os espaçamentos que foi criado antes foram tirados. Então, o meu título ficou com o tamanho do texto, o meu card aqui, o meu conteúdo ficou exatamente à altura da imagem, mais a descrição. Aqui o nosso rodapé ficou exatamente com o tamanho do preço mais o botão. Então, o Reset CSS é bem importante para a gente. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aquele. Vamos ver aqui. Esse a gente estilizou, esse a gente estilizou. O título, que é o H2. Ah, eu coloquei tudo no topo aqui, gente. Eu poderia ter feito isso, ó. Card, underline, underline, título. E ter colocar as coisas de fonte exatamente na fonte, entendeu? Na classe que a gente criou. Faz muito mais sentido, entendeu? Então aqui a gente criou o conteúdo, o título que a gente já estilizou, o conteúdo a gente já deu uma cara para ele, o link aqui, ele não tem estilização nenhuma, né? O nosso A. Excelente, é isso que eu quero. Só que aqui vamos fazer o seguinte, ó. Lembra que a gente tem aqui a descrição que ela vai ficar como padrão desabilitada? Então aqui vamos colocar aqui o nosso card descrição
desabilitado. O display dele vai ser none. Ó, nossa descrição saiu daqui, gente. Agora eu vou fazer com que quando eu passar a imagem, o mouse no hover, vai aparecer a descrição. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar como que eu faria isso. Porque para isso acontecer, ele vai ter que ser um elemento filho. Então, ó, como o hover vai acontecer aqui no link, gente? Ó, o Lucas resgatou café. Eu já vou pegar o café, tá, Lucas? Eu só vou colocar ó, o elemento como filho para a gente conseguir fazer aqui o hover. E daí, o que acontece vai ser o seguinte, ó. Sempre quando eu tiver um hover aqui do link, o meu elemento filho, que vai ser o card descrição desabilitado, ele vai ser display. Acho que bloco resolve. Olha lá, ó. Tá vendo? Só que como a gente colocou o A aqui, gente, ó, tá vendo? O A, ele tá pegando tanto a imagem quanto a descrição agora. E quando eu passar em cima, a descrição ficou azulzinha daquele jeito, né? Então aqui vamos fazer o seguinte, falar que o nosso link, ele não vai ter formatação nenhuma. Ó, acho que é text decoration, né, gente? Se eu não me engano. Como você tá, Lucas? Ele tirou o underline. E vamos colocar que a cor dele. Ó, como a cor é uma propriedade do texto, eu vou colocar aqui, ó. Descrição vai ter o color black. Ah lá, foi. Deixa eu pegar o café do Lucas aqui, que ele resgatou. Eu vou fazer de cápsula que é mais rápido, tá? Ó. Deixa eu ir lá na máquina pegar. Daqui um minutinho eu tô de volta, gente. Só um minuto. E é café com leite que eu tenho aqui, ô Lucas. Não é só café, não. Já volto. Eu tô bem também. Obrigado por perguntar.
Voltei, povo. Vocês estão aí ainda? Ou já sumiram com a minha ausência? Ó, tem 19 pessoas aí. Lucas, tá aqui, ó. Eu vou tomando devagarzinho aqui. Aqui forever. Aí sim, hein, Guarnieri? Então a gente fez aquele efeito. Nossa, gente, essa cápsula aqui é muito gostosa, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Café ao latte da Dolce Gusto. É muito boa essa daqui. E o bom é que uma cápsula faz tudo isso aqui, ó, de café com leite, ó. Eu peguei uma de cappuccino deles que eu precisava de duas cápsulas e não era tão gostoso quanto esse. Gostei bastante. Então, gente, aqui, ó, a gente pegou, utilizando a descrição do bem, a gente fez com que toda vez que a gente fazer o hover no link, essa classe aqui, que tem esse modificador desabilitado, ela vai ficar visível para gente, ó. Então, passei o mouse aqui em cima, a descrição apareceu. Entenderam? Então a gente utilizou aqui a classe modificadora do bem para poder fazer um comportamento, uma modificação, entendeu? Esse botão, vamos fazer aquele. Nesse caso do hover, o bem não seria necessário. Poderia ser o hover direto. Ah, sim, daí eu precisaria fazer isso aqui, né? É, o modificador é bom quando tem um card na vertical e outro na horizontal. Mas nesse caso aqui, ô Guarnieri, eu preciso de uma classe fora esse card, porque esse card de descrição é onde eu estou dando a formatação. E essa classe aqui que eu criei é onde eu estou falando se o elemento está habilitado ou desabilitado. Aqui no caso, eu coloquei que o display dele é none. Então, é um comportamento. Quando eu faço o hover, eu falo para que essa classe aqui, ela fica como display block, visível, né? Nesse caso, eu precisaria dessa classe auxiliar aqui para fazer isso, certo? Para não misturar o que é. É, eu entendo que eu poderia ter feito display none aqui dentro da descrição, né? Ó. Quer ver? Eu poderia ter feito isso aqui, ó. Ah lá, deu na mesma também, certo? Mas, tipo assim, Douglas, eu não sei, mas, tipo, você percebeu que eu usei um comportamento, que é o hover, para deixar algo que era invisível invisível, e eu utilizei uma classe em que eu peguei e dei formatações para ele. Tipo aqui, eu poderia falar que a descrição tinha a font size, por exemplo, de 24 pixels, e que a cor, ao invés de black, vai ser, por exemplo, blue. Blue não, para não confundir com link. Vamos colocar um orange. Ah lá. E daí se eu fizer isso aqui, display none aqui, eu meio que vou estar misturando uma classe de estilização com com um comportamento, sabe?
Então eu não sei se fica tão semântico isso, entendeu? Na minha opinião, eu criaria uma, uma classe auxiliar que vai ficar semântica aqui, ó, desabilitado, entendeu? Ao invés de misturar as duas coisas. Ah, sim, entendi. Entendi o que você quis dizer. Vamos supor que a gente. Quer ver? Deixa eu voltar como estava antes. Daí eu já faço esse exemplo aqui que o Guarnieri falou. Tipo assim, ó, vamos supor que aqui no card topo a gente tenha um menu, certo? Vamos colocar aqui. Deixa eu abrir o meu Dev Community aqui, gente. Que eu ensinei uma coisa muito legal aqui na outra live. Vamos supor que aqui no topo eu tenha um menu em que esse menu eu tenha três links, olha. Um que vai para o Google, um que vai para o Bing e um que vai para o DuckDuckGo. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de começar a estilizar ele. Ah, calma aí, é que tá tudo preto aqui, gente. Deixa eu colocar a cor também dele como branco. Vamos dar nome aqui para as classes também. Vamos colocar que aqui vai ser o. Eu vou conseguir estilizar melhor. Card menu. Ó, e daí aqui a gente vai ter esses links, ó. E daí esse link aqui pode ser que o nome dele não seja o melhor possível agora, entendeu? Entendi, Guanieri. Você está falando que muitas bibliotecas já fazem essas partes de comportamento via JavaScript. Entendi. Vamos lá então. Aqui, como esse link aqui faz parte do menu e eu não quero confundir com esse link, então eu quero colocar realmente uma classe diferente aqui, ó. Então aqui faz sentido agora a gente ter aqui, ó, link para essa classe, para que esse link seja diferente desse daqui, ó, o comportamento dele. Deixa eu colocar aqui também. E daí aqui eu quero que o meu menu tenha a fonte color white. Vou colocar white smoke. Ah, e os meus links tá zoado. Ah, agora que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, o que o Guarnieri quis dizer é o seguinte, ó. Tá vendo que meu menu aqui, a cor do link aqui tá como azul? Deixa eu só alterar aqui. Eu vou colocar tudo como se fosse branco. Ó, então o nosso link, ele é clicável e ele tá branco. Deixa eu dar o zoom também aqui, gente, senão a gente vai ficar meio perdido aqui, ó. Ó.
HTTPS Miguel, muito obrigado pelo follow. Obrigado, Miguel, pelo follow. Seu nome está seguro sobre certificado HTTPS, hein? Vamos lá então, ó. Tá vendo que aqui o que o Guarnieri quis dizer é que aqui a gente tem três elementos com exatamente da mesma forma. Se a gente quiser pegar somente esse Bing aqui e deixar ele desabilitado, ou seja, ter um modificador diferente para esse link aqui, vamos fazer para o Google para ficar mais fácil, porque daí eu consigo colocar como first child, né? Aqui a gente só trabalha com SSL. O SSR é aquele que vocês falaram para mim, RCSLL, alguma coisa assim, que eu fiquei de pesquisar depois. Ah, não, SSL é negócio de link também, né? De HTTP, de segurança, não é? De certificado. Vamos dizer aqui, gente, ó, que pro Google, aqui, que é esse primeiro link, a gente vai ter uma classe aqui em que ela vai estar desabilitada, né? E aqui ficaria traço, traço, desabilitado. Desabilitado. É, para certificado, eu me confundi. Então, vamos supor aqui que para esse componente específico, Oi, Paulo, tudo bem? Boa tarde. O galã da Twitch. Eu esqueci a propriedade que não deixa eu clicar no link. Acho que é pointer, alguma coisa assim. Pointer events known, se eu não me engano. Ó, gente, perceba aqui, ó, que esse link, ele é o único diferente dos outros, ó, porque daí eu não consigo clicar aqui nele e ser direcionado para um link específico. Ou eu poderia até colocar aqui que o text decoration é none também, ó, para não ter nem underline aqui, ó, para o pessoal saber que está desabilitado, entendeu? Ah, eu tô bem também, Paulo. Obrigado por perguntar. Então, o que o Guarnieri disse que é quando a gente tem um modificador e usando bem, é muito assim, né? Ah, você tem um elemento que você quer que você tem ele de todo de você tem uma padronização e você quer fugir dessa padronização, né? Tipo, a gente vai falar sobre o botão depois, que o botão a gente pode ter um botão com uma estilização padrão, mas só que para esse botão específico eu quero que a cor dele seja verde. Então, esse é o mesmo exemplo que o Guarnieri passou, tipo assim, a gente tem todos os links com um padrão de formatação, mas esse específico eu quero que ele seja diferente. Eu quero que ele seja como pointer events known e text decoration known. Então, nesse caso, a gente está modificando algo padrão. É isso, Guarnieri, que você quis dizer? Que aqui não tem um comportamento em si, mas é um elemento que tem uma estilização diferente, certo? É isso aí, Paulo. Ó, exclamação divulgar aí, só VIP tem acesso. Fique à vontade, hein? Boa, né? O botão vai ser legal também, acho que a gente falar sobre isso. Ó, o Paulo já nos abandonou pelo jeito. O Paulo ele faz lives de programação também, gente, lives de front-end. E daí, se vocês quiserem seguir lá o canal dele, fiquem à vontade.
que vocês vão ter conteúdo de qualidade também. Ele estava fazendo um clone do Spotify. Eu nem sei como tá mais o clone, que o Paulo ele ficou um tempinho sem fazer a live. Ele começou a abrir meio que tarde, assim, da noite, eu não consegui acompanhar mais. Vamos lá no botão, então, gente. Então, aqui, ó, nós temos o nosso card button e a gente quer que ele fique vermelho. Então, vamos fazer o nosso card button. Vamos estilizar o padrão do nosso botão. Então, vou falar aqui que o width dele vai ser 100% para ele ficar o rodapé inteiro. Isso faz com que ele fique rodapé? Faz. O weight aqui, que é a altura, vamos colocar 50 pixels. E vamos falar que ó, a font size dele vai ser de 24 pixels também. Olha aqui como ficou. Deixa eu diminuir um pouco o zoom agora, que a gente já passou pela parte do menu. Então aqui a gente tem esse botão que tem essa estilização padrão, né? Vamos falar que a estilização padrão é um background color white e que a cor do texto, vamos colocar essa mesma cor do fundo aqui, ó, esse azul. Deixa eu pegar aqui essa cor azul, aquamarine. Ah, mas vai ficar muito zoado, né? Porque tá muito clarinho. É, tá estranho. Vou colocar aqui o red, pode ser. Então, o botão aqui, ó, ele tá branco, né? Daí, o que que a gente vai fazer? A gente quer... Isso daqui, na verdade, é um botão padrão, né? Que a gente fez aqui. A gente poderia pegar e colocar esse botão padrão, por exemplo, tipo aqui em cima, ó. Para dizer que a gente tem dois botões no card e faz sentido, tipo, um ser padrão e o outro ser vermelho, entendeu? Porque não adianta a gente ter um botão só, chamar ele de padrão do card e a gente dar uma estilização vermelha como modificador, entendeu? Então vamos dizer que aqui no topo do card vai ter um botão logo aqui, ó, título do card. E vamos falar que vai ter esse botão aqui e vai estar aqui orçamento, por exemplo. Então, a gente tem esse botão chamado orçamento aqui, ó. Então a gente tem dois botões. E essa daqui é a formatação padrão do botão. Quando a gente vem aqui e coloca um modificador usando bem, a gente vem aqui e coloca uma segunda classe com o modificador vermelho, a gente fala que a única coisa de diferente nesse botão vai ser o background color vermelho e a fonte vai ser branco para a gente conseguir enxergar ela, né? Então, olha aqui. Esse segundo padrão, esse segundo botão, o que que ele fez? Como eu tenho duas classes aqui, a card button e a card button traço vermelho, ele pegou toda a estilização desse botão aqui, que é a nossa estilização padrão. Então, essa estilização padrão ela vai ter 100% de largura, altura de 50 pixels e a font size de 24. Ela também vai ter o background color white, color red e borda none. Só que a partir do momento em que a gente criou uma classe que a gente tem esse modificador traço vermelho aqui, a gente falou que além de tudo isso daqui, eu quero que o background color seja red e que a cor
da fonte seja branca. Então, ele vai pegar essa propriedade de red, vai substituir essa daqui de white, e essa fonte que é branca, ela vai substituir a anterior que estava vermelha. E aconteceu exatamente isso aqui, ó. O que vocês acham? Acho que a gente passou, né, por bloco, elemento. A gente viu também que a gente não necessariamente precisa seguir toda a estrutura do HTML. A gente pode sim ter flexibilidade na hora de nomear os nossos elementos, contanto que eles façam sentido para a gente. A gente viu também exemplos aqui dos modificadores, usando aqui o traço desabilitado, o traço vermelho do botão. Tá tudo bem com vocês aí? Eita, 8 pessoas só, o pessoal sumiu depois do pagode. Da hora. É. Então, gente, eu só vou fazer algumas modificações aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só para ficar um pouquinho mais bonitinho, porque eu vou subir isso daqui no GitHub depois, eu acho. Só para ficar como exemplo. Então, esse menuzinho aqui eu vou colocar acima do card, na verdade, né? Só para ficar mais bonitinho, eu vou pegar esse daqui. Vou colocar acima do título do card. Daqui eu vou chamar de. O que que pode ser de menu aqui de um card? Pode ser menu mesmo. E daí aqui eu vou chamar de produto 1, produto 2 e produto 3. Eu vou chamar de produto X, produto Y, produto Z. Aqui vai ter o título do card, que vai ter um botão chamado orçamento. Faça o seu orçamento. Certo? Essa imagem eu vou centralizar ela. Então aqui, deixa eu ver como que eu faço essa centralização. Eu tenho que pegar o meu card link, que tem minha imagem, minha descrição. Card imagem, na verdade. Vamos ver se um margem alto já é o suficiente. Eu acho que não vai ser. Margem alto. Realmente não foi. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu card conteúdo. Vou fazer um display flex. E aí, Isaac, tudo bem? Hoje a live é bem legal. Hoje é. Mas eu tô meio no finalzinho já, Isaac. Eu só tô deixando um pouquinho mais bonito o que a gente fez aqui. Mas eu posso fazer um resumo para você. Você conhece bem? Flex Direction, vou deixar um row aqui. Aqui eu vou colocar Justify Content Center. Align Items Center. Não, mas não precisa. O bem é facinho de explicar. Ainda não conhecia? Eu explico de novo. 5 minutinhos dá para explicar um resuminho. Vamos lá então. Você tem esses 5 minutinhos agora?
Sim, vamos lá, tá bom. Ó, então o bem aqui, na verdade, ele é uma metodologia que você escreve as classes de uma maneira com que você consiga reutilizar os componentes e você também cria boas práticas no desenvolvimento front. Vantagens. É somente uma convenção de nomes, então não é algo difícil que você precisa ficar decorando, não é código, não é nada assim complexo. Que nem eu falei, é modular, flexível e é internacional, né? Então, se você começar a aplicar o bem nos seus códigos CSS, o mundo todo que utiliza bem, você vai conseguir entender o CSS dessas pessoas e as pessoas vão conseguir entender o seu CSS, porque você está criando boas práticas. E daí, o que que é o bem mesmo? Ó? Ele é uma junção de três siglas, B, E, M. O B, ele é um bloco, o E é um elemento e o M é um modificador. O bloco, a gente pode dizer que é como se fosse uma entidade autônoma que é significativa por si só. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você vai lá no seu HTML e você, sei lá, coloca uma tag button, por exemplo, o button ele existe sem depender de outros elementos. Então, tudo que existir sem precisar de outros elementos, você pode ser considerado um bloco. Exemplo, você tem um menu, por exemplo, e você tem aqui seus elementos. Então, o menu por si só, eu não lembro se existe uma tag HTML chamada menu, eu não lembro. Mas ele pode existir sem os elementos, porque se você fizer lá uma divisória menu, você dá um background color, por exemplo, ele vai ficar todo aqui com background color. Então ele existe se os elementos não existirem. E os elementos são filhos ou netos desses elementos. Então, o M do bem é um modificador. Então, vamos supor aqui, você tem um bloco chamado input, né? Em que você tem aqui um modificador. O seu input ele pode ter um tamanho grande, por exemplo. O seu botão, por exemplo, ele pode ter um tema verde. Então, o modificador pensa da seguinte maneira: é tipo assim, você tem o seu CSS formatando um elemento, mas você quer criar uma variação desse elemento, você quer modificar ele. Então, você quer pegar um botão, o seu botão padrão, e você quer colocar ele verde, por exemplo, que é esse exemplo aqui. Então, você usa um modificador para isso. Pegar algo que é padrão e criar um modificador, criar uma variação desse elemento ou bloco. Aqui tem uns exemplos, ó. Então, logo, input e menu são blocos. Então, para você escrever eles, você segue o CSS comum. Então, se você está fazendo, sei lá, um article, você pode escrever, você pode criar a tag artigo, por exemplo. Se você estiver fazendo uma divisória para fazer a newsletter do site, por exemplo, você pode chamar a classe como newsletter. E quando você cria essa newsletter, vamos supor que você vai ter um formulário lá dentro, um form. Então, vamos supor que a sua classe .newsletter, ela tem elementos dentro dela. Então, você pode ter um formulário, você pode ter um botão dentro dessa newsletter, você pode ter um subtítulo. Então, como esses elementos são elementos do bloco newsletter, você toda vez que você for nomear eles, você coloca dois underline. Então, o seu formulário, que é um elemento do newsletter, pode ser ponto newsletter underline underline formulário, entendeu? E vamos supor que seu formulário tem, o seu newsletter tem um título. Daí você pode colocar ponto newsletter underline underline título.
Deixa eu só tirar essas músicas, porque acho que isso tá assustando o povo da live. Tá vindo aqui uns Alok que todo mundo gosta. É, bem facinho, ó. E daí aqui, os modificadores, Isaac, é tudo que é algo que é diferente do padrão, né, que eu comentei. Então vamos supor, você tem o seu input e esse input aqui, vamos supor que essa formatação que você está vendo aqui, ela seja a formatação padrão, tá vendo? Ó? Ela tem uma altura específica, uma altura e uma largura. Vamos supor que esse input aqui, ele é diferente. Você quer que ele seja mais alto do que o normal, por exemplo. Então você pode criar um modificador aqui chamado traço big, em que você vai pegar toda a formatação padrão que já está aqui e a única diferença que você vai criar é um modificador, uma variação dele grande. Daí você escreve assim, ó, traço big, por exemplo, ou traço grande. O botão é a mesma coisa. O seu botão aqui, ó, tá vendo? Aqui em cima, ó, ele tem uma formatação padrão. Quando você quer reutilizar essa formatação padrão, mas só colocar aqui ele como verde, você pode criar o button traço green, que é um modificador do botão que tem um tema verde, por exemplo. Daí o que a gente fez aqui, ó, na prática? A gente criou aqui uma classe chamada card, e daí a gente definiu que esse card vai ter três elementos, três filhos, né? Que é o topo, o conteúdo e o rodapé. E como eu tenho três elementos, ó, pode-se ver que eu coloquei dois underline aqui para nomear. Então, o nome é sempre o pai, underline, e o nome do elemento. Então, aqui eu tenho o elemento topo do card, aqui eu tenho o elemento conteúdo do card, e aqui eu tenho o elemento rodapé do card. E daí, o que a gente fez? Um exemplo aqui para você ver. A gente pegou e dentro do rodapé, a gente tem aqui um botão. Então, a gente chamou de card, underline, button. Tem muita gente, Isaac, que faz isso, ó, que coloca card, rodapé, underline, button. Ah, é isso mesmo, ó, porque ele pegou o nome do pai e criou o elemento botão. Só que isso aqui, a gente precisa só tomar um pouquinho de cuidado, porque nem sempre a gente é obrigado a seguir a estrutura do HTML. Porque senão vai começar a ficar muito gigantesco se a gente tiver muitos filhos e muitos netos, filhos de filhos, netos de netos, etc. Então, a gente precisa ser um pouco flexível também. Aqui no site oficial do GetBem, ele fala que a gente não necessariamente precisa seguir a estrutura do HTML, não precisa refletir. Então você pode pegar e falar assim, olha, beleza, eu vou ter um botão aqui no rodapé e eu vou renomear ele somente como card underline button. A gente chegou nessa conclusão aqui porque a gente só teria esse botão no card, mas a gente acabou colocando outro. Deixa eu tirar esse outro botão aqui para não confundir. Então, como a gente só vai ter um botão no card, a gente refez essa nomeação como card underline button, porque tá bem semântico pra gente, né? E daí a gente veio aqui e criou um modificador que é card underline button traço vermelho. O que acontece? Eu tô pegando e tô falando que o botão vai ter uma formatação padrão e que a única modificação dele vai ser que ele vai ser vermelho. Então aqui no meu styles.css, o que eu fiz? Ó? Eu tenho o meu elemento botão com uma formatação padrão e o meu modificador eu peguei e só modifiquei aqui o background color e aqui o color white.
Então isso fez com que o nosso conteúdo aqui, ó, ficasse vermelho. E se eu fosse usar um botão, por exemplo, fora do meu card, vamos pôr aqui um exemplo aqui, ó. Se eu fosse usar um elemento fora do meu card e que eu quisesse que ele tivesse a formatação padrão, eu colocaria só o card underline underline button. Que eu vou colocar botão aleatório, por exemplo. Daí ficou o botão aleatório aqui, ó. Ele tem 100% a largura aqui, por isso que ele ficou grandão assim. Deixa eu fazer aqui o meu botão padrão aqui, ó. Ele tem o border 2px solid black para você ver. Então tem um botão aqui e o botão padrão aqui. Então basicamente é isso. Achou simples mesmo? Ó, esse site aqui é o site oficial do Bem. Então vocês conseguem pegar e ter mais informações. Esse daqui é legal porque é um perguntas e respostas. E ele fala que é compatível com SaaS também, né? Ó, eles falaram que por que utilizar o Bem é uma boa. Porque aqui que ele provém uma solução para todas as tecnologias front-end, CSS, JavaScript, etc. Então aqui vocês conseguem ter mais detalhes também, ó. Tem uma parte que ele fala aqui do SaaS, se eu não me engano. Quer ver? Ó, que ele fala que é compatível também. E aí, Isaac, gostou da explicação? Ó, aqui tem um exemplo de como estruturar dentro do SaaS, ó. Eu ainda não sei SaaS, gente, por isso que eu não falei do SaaS aqui na live, mas mais para frente, quando eu já. É, então, vai ser bom porque eu vejo muito live coders, principalmente aqui na Twitch, que já está utilizando bem. E é que nem eu falei para você, acho que como é uma convenção e muita gente está usando, quando você pegar no mercado de trabalho um código usando bem, você vai conseguir interpretar ele muito mais fácil, entendeu? E a pessoa também que vê o seu código, que entende do bem, ela vai saber também bem mais simples de dar manutenção, essas coisas. É isso, gente. Acho que eu consegui falar o que eu queria. Alguém tem alguma dúvida? Tadararara, pararara, pum, pá, pararara. Vixe, gente, deixa eu ver quem tá online aqui para eu mandar uma raid. Deixa eu ver se eu tô logado aqui. Se eu tô logado. O Ederson tá com 20, é o Mikael.
Ó, o Marco Bruno tá online. Eu preciso retribuir a raid do Marco Bruno, gente. Ele já fez várias raids pra mim, eu nunca consegui retribuir, agora é o momento. Então, gente, quem não conhece o Marco Bruno, conheçam, porque é uma pessoa excelente. Nossa, eu adoro as lives dele. Eu tava hoje conversando com ele de manhã, muito boa. E tem um follow lá, gente, vai ser muito legal. O Marco vai ficar bastante feliz. Ele tá com um curso lá de front-end de graça, gente. Vocês vão saber tudo na live dele agora. Tchau, tchau.